Agora o nosso convite para você conhecer um pouco mais sobre a vida, a história, a vocação de Santo Afonso, contada pelo nosso querido Padre Anísio Tavares. Olá, bom dia, você que nos acompanha no programa Bênção da Manhã. E que dia abençoado este, estamos no mês vocacional e hoje, dia de Santo Afonso Maria de Ligório, fundador da Congregação do Santíssimo Redentor. Afonso Maria de Ligório nasceu em 27 de setembro de 1696 no Reino de Nápoles, numa cidade chamada Marianella, próxima à capital Nápoles. Era de família nobre, não muito rica, mas nobre. Ele teve uma formação acadêmica maravilhosa, com professores em casa, uma formação particular. Ele teve formação na área de pintura, na área de música, em todas as dimensões, de modo que aos 16 anos era um advogado formado, direito civil e direito canônico, doutor nos dois direitos. Ele então começou a praticar a sua profissão no Tribunal de Nápoles, mas o jovem advogado perdeu uma causa significativa. Foi então que ele se frustrou totalmente, porque ele percebeu que havia sido fraudado todo aquele processo e ele foi vítima disso. Então disse: tribunais, não me vereis jamais. Ele deposita então a sua espada de nobre aos pés de Nossa Senhora das Mercês e decide tomar um outro rumo na sua vida contra a vontade de seu pai. Ele decidiu ser padre. Participou de um grupo missionário na Diocese de Nápoles, evangelizando as próprias periferias daquela grande cidade e também os arredores. E depois de muito se cansar nesse trabalho evangelizador, ele teve de fazer uma pausa forçada para descansar. Foi então que ele se retirou para Scala e lá então, no alto das montanhas, no ar tranquilo, sereno, ele então começou a fazer o seu repouso. Mas o coração missionário não se inquietou. Ele então viu o sofrimento daqueles pobres cabreiros, aquelas pessoas simples que de fato não sabiam nada de Deus. Santo Afonso disse depois que os cabreiros sabiam tanto de Deus quanto suas cabras e decide então fundar uma congregação para atender de fato os mais pobres e mais abandonados. Santo Afonso Maria de Ligório sempre dizia aos seus missionários para falarem numa linguagem que o povo compreendia. Para isso, deu uma ótima formação para o seu grupo. Escreveu a teologia moral para formar os seus missionários. E depois, olhando para a evangelização do povo, ele então tomou a teologia moral e transformou em uma obra de espiritualidade, a prática do amor a Jesus Cristo. Para levar o amor a Nossa Senhora, escreveu as Glórias de Maria. Para motivar o povo a rezar, escreveu a oração e tantos outros livros para evangelizar. E assim Santo Afonso foi o grande evangelizador dos mais pobres e abandonados com o seu grupo. O Papa pediu a ele que fosse bispo, ele relutou muito, mas aceitou. Foi bispo de Santa Ágata dos Godos, já bem debilitado pela idade, mas o Papa disse: o Senhor na cama, com sua espiritualidade, faz mais do que muitos bispos. E no final da vida voltou para a congregação a Pagani, onde então, no dia 1º de agosto de 1787, terminou a sua jornada e deixou para nós um grande legado espiritual. Santo Afonso é hoje considerado patrono dos confessores, é doutor da Igreja e merece ser conhecido. E aí então, hoje, como podemos continuar essa missão que Santo Afonso deixou? Primeiramente, devemos ter claro que Santo Afonso foi um homem equilibrado na fé. Na sua teologia moral, presente no Reino de Nápoles numa época em que havia muita tendência ao laxismo ou ao rigorismo, Santo Afonso seguiu uma via equilibrada. E por isso, então, deixa para nós isso. Na fé devemos ser equilibrados. Depois, a atenção aos mais pobres e abandonados. Quando evangelizarmos, usarmos linguagem simples para falar das grandezas de Deus. E com certeza, de tudo isso, podemos tirar uma grande lição. De que Deus nos ama e quer nos redimir. Essa foi a mensagem que Santo Afonso transmitiu. Tantas vezes ele disse:
Deus é o amor que nos ama para provocar o nosso amor. Deus me ama como eu sou para que eu seja como Deus quer. E você, meu jovem, é convidado. Se você sente esse chamado a fazer parte de nossa congregação, entre em contato conosco, a12.com/vocacional. Entre em contato conosco e teremos o prazer de ajudar você a discernir a sua vocação. E para comentar a vida, a história, o trabalho de Santo Afonso, com muita alegria nós recebemos aqui no estúdio do Bênção da Manhã o Padre Ulisses. Seja bem-vindo, Padre Ulisses. Na semana passada, a Adriana falou assim para mim: ô Padre Eduardo, quem é que a gente vai chamar para falar sobre Santo Afonso? Eu falei assim: Adriana, não tem dúvida, é sempre o Padre Ulisses, né? Olhando para a vida de Santo Afonso, Padre Ulisses, a gente vê assim e se impressiona com isso, com as qualidades desse homem, com as qualidades pessoais, como escritor, como poeta, como artista, mas ele foi capaz de colocar todo o seu potencial de vida a favor do Evangelho. E ele faz isso olhando os pobres. Eu creio que a grande conversão de Santo Afonso, né, partiu daquilo que a gente chamava antigamente os seus destinatários, ou os seus parceiros de evangelização. E já de jovem a sensibilidade dele, né, de correr atrás de quem, sei lá, a sociedade, principalmente no nível em que ele vivia, a alta sociedade, né, não iria dar a menor importância. Visitar gente morrendo no Hospital dos Incuráveis, lá ia aquele jovem advogado visitar. Acompanhar aqueles que estavam condenados à morte, para dar um último momento de consolo para eles, né, estar com eles, dialogar com eles. E depois foi aquela grande conversão que dá aquele giro na vida dele, quando ele abandona o ambiente urbano, o ambiente cultural de Nápoles, sobe as montanhas de Escala e vai encontrar quem? Um povo que ninguém sabia que existia. Cabreiros, morando no meio das cabras, dos cordeiros. Aqueles pastores eram abandonados pela sociedade, para quem eles não contavam, e também pela igreja que não dava assistência pastoral a eles. Afonso, num certo sentido, a meu ver, refaz, sabe, toda a sua capacidade imensa que ele tem, seja como teólogo, seja como filósofo, seja como artista, refaz tudo isso a partir de chegar para dialogar com essas pessoas. Então, eles são essenciais na conversão de Afonso. Foi lá que Afonso fez um encontro mais profundo com Jesus Redentor. Ele é o Redentor, né? E ele traz para esse pessoal, aliás, ele vai encontrar, não, Jesus está aqui, não está tanto lá onde eu achava que ele estava, nas igrejas belíssimas de Nápoles, mas ele está aqui com esses cabreiros, esse pessoal simples, aquelas pequenas aldeias em que eles viviam, né? Aí ele resolve abandonar tudo e vai viver no meio deles, entre as choupanas daquelas pessoas. Então, eu acho que para Santo Afonso, os abandonados, os pobres, os esquecidos, os descartados, foram essenciais na sua santificação, né? E ele descobre, então, um Jesus, né, cujo rosto não era de juiz do mundo, não era de último julgamento da pessoa, mas um Jesus que amava aquele povo profundamente, né? E que estava muito próximo daquela gente. É muito bonito saber um homem que conhecia N línguas, ele faz questão de compor cânticos, hinos, escrever livrinhos de devoção, tudo em napolitano, na língua daquele povo. E conversa com eles no seu linguajar, que para nós seria o linguajar caipira, né? Lá está Afonso. Eu acho que foi uma mediação profunda na vida desse homem, um encontro com os pobres e abandonados. É curioso também, né, Padre Ulisses, na história de Santo Afonso, na biografia dele, a figura paterna, a figura do pai. Santo Afonso sempre respondeu positivamente a toda a educação que ele recebeu. O pai de Santo Afonso investiu muito pensando outras coisas, pensando num futuro de um homem bem-sucedido, e é quando Santo Afonso rompe com essa lógica, com a lógica do mundo, com a lógica do progresso, de ser simplesmente bem-sucedido, né? Certamente, entende? Afonso era a esperança, o orgulho do pai, né? Filho mais velho, superdotado, né? O pai investiu o que podia naquele menino, tanto assim que eu sempre acho que Santo Afonso não teve nem infância nem adolescência, estava sempre estudando, se preparando, né? Claro que o pai criou um filho superdotado, num certo sentido, né?
Mas chegou um momento que ele disse para o pai, não vou preencher os seus sonhos, né? Eu vou preencher os sonhos de Deus para a minha vida, né? Agora, eu acho, sabe, Eduardo, que em Santo Afonso há uma influência imensa da dona Ana, a mãe, né? Se o pai era um sujeito rígido, talvez até com os traços de jansenista, tudo mais, né? A mãe, dona Ana, ela estava mais dentro de uma espiritualidade de São Francisco de Sales, né? Ela era doce, ela era materna, ela defendia o filho, ela estava por detrás das decisões da família, com, sei lá, o seu carinho, o seu modo de lidar, né? O pai lá nas suas galeras, capitão, e a mãe aqui em casa, né? E Afonso, ele herda muito dessa doçura da mãe, né? Então, nesse ponto que essa conversão de Afonso também tem a ver com a mãe. E na hora que ele rompe com o pai, ele rompe para dizer, pai, eu não vim para fazer a sua vontade, eu vim fazer a vontade de Deus, né? E a vontade de Deus é outra para mim, né? Ele renuncia ao matrimônio, já estava preparado para casar-se com alguém importante, né? Ele rompe com tudo isso e deixa a sua fama de advogado, né? E vai simplesmente ser um simples sacerdote da periferia de Nápoles, trabalhar com aquele povo e posteriormente com os cabreiros lá das montanhas de Escala. Então, a força do pai é muito bonita porque de um lado ele preenche tudo aquilo que o pai sonhava, ele disse, sou capaz de preencher seus sonhos, mas não vou seguir esses sonhos, eu vou seguir aquilo que Deus pede da minha vida, né? E é bonito, né, Eduardo, porque mais tarde o pai percebe isso, né? Um dia que o pai se supera, entra numa igreja e vê o filho pregando, aquilo mexe no coração do pai. E ele se reconcilia com o filho e vê que o filho tinha feito a melhor escolha, tinha feito a escolha certa, não seguindo o caminho que ele queria, mas o caminho que Deus queria para Afonso. É interessante também, né, Padre Ulisses, é interessante a gente notar que na origem da congregação há também muitas dificuldades, muitos conflitos. A gente vê logo o início, a fundação, o próprio Santo Afonso enfrentou dificuldade ali com os seus primeiros companheiros, né? Exatamente, né? Até porque é muito interessante que um grupo humano, como ele convocou aqueles sacerdotes diocesanos de Nápoles para sonhar um sonho com ele, né? E eles foram entusiasmados com Afonso, mas de imediato cada um resolveu sonhar por conta própria, né? Discutiram que roupa que iam usar, discutiam se iam construir escola ou isso, aquilo. E Afonso, ele tinha para ele muito claro, vocês vão ser primeiramente missionários deste povo abandonado, né? Vocês não vão ter escola para vir gente à escola, vocês vão ao encontro, tem que sair ao encontro, tem que ser, naquele tempo, como o Papa diz, igreja de saída, vocês vão ser missionários, né? E vocês não tem que ficar no convento morando, não, tem que sair ao encontro daqueles que precisam, se possível, morar no meio deles, né? Mas isso era muito importante. Então, Afonso rompe com o primeiro grupo, né? O primeiro grupo, num certo sentido, se desencanta com Santo Afonso, fica o Afonso sozinho lá em Escala com o irmão Vitor Curcio, né? O único que permaneceu com ele, e ali ele começa a refazer de novo aqueles que realmente podiam sonhar com ele, porque ele tinha muita clareza nisso. Nós não estamos fundando uma congregação de sacerdotes, nem de religiosos consagrados, nós estamos fundando um grupo de missionários. A partir do ser missionário, se for preciso vai ser padre, sacerdote, se for preciso vai ser consagrado religioso, mas a primeira coisa essencial é ser missionário. Missionário é aquele que é enviado e não aquele que fica esperando quem vem ao seu encontro, né? Então eu acho que isso foi muito forte e eu creio que este objetivo, esse foco assim substancial daquele pequeno grupo é que fez existir a congregação, né? É tão bonita de perceber que quando Afonso morre, esse grupo de pessoas já somava 150 ou mais, né, seguidores de Afonso redentoristas, né? E Clemente já estava lá do outro lado dos Alpes, levando a congregação para frente também. Então é um foco, a importância de um grupo qualquer é esse foco firme, substancial, que faz todo mundo sonhar juntos e faz todo mundo se dispor a cumprir aquele sonho, né?
Então, a gente sempre diz, Padre Ulisses, com muito orgulho, que uma característica importante do redentorista é a valorização da piedade popular, é a valorização do jeito do povo simples rezar. As capelas vespertinas, pensadas e desenvolvidas por Santo Afonso, tinham um pouco esse apelo da piedade popular, era uma resposta a isso também? Isso é bonito dizer, Afonso nunca foi liturgo. Afonso foi um homem da piedade popular, desde a mãe, desde o berço, a vida toda dele, entende? Tudo que a gente tem fora, grandes obras científicas dele, como Teologia Moral, entende? Glórias de Maria, mas no fundo você olha, tudo está marcado pela piedade popular, né? É essa piedade que faz Afonso ter digamos assim, um nexo, uma ligação tão forte com o povo, né? Cantava composições belíssimas que nós cantamos até hoje, né? Tanto Visita ao Santíssimo Sacramento, tantos livros que ele fez, novenas, tudo isso, piedade popular. Ele queria que o povo participasse e que o povo fosse sujeito da sua oração. Porque naquele tempo, né, Eduardo, mais ainda, infelizmente, naquele tempo, o povo não era sujeito da liturgia, né? O povo, como até 1950, né, o povo era assistência. Assistia, rezava o terço, mas não entendia nada daquele latinório. Afonso queria que o povo fosse sujeito. Então você imaginar um Afonso que compunha, por exemplo, né, do Scende dalla Stella, Eis que lá das estrelas, não era para o bispo cantar, não era para os padres cantar, era para aquele povão entoar aquilo, como entoa até hoje nas ruas da Itália toda, né, no Natal. Então ele é o homem da piedade popular, né? E ele faz com que a piedade popular, aquilo que só agora a igreja reconheceu, fosse uma espiritualidade profunda na vida das pessoas, que santificava a pessoa, que mantinha a família num espírito de fé, né? E que fazia com que a pessoa estivesse aberta também aos sacramentos da igreja, tudo mais, né? Mas ele fez uma coisa muito bonita, que naquele tempo e até há pouco tempo não era tão simples, a proximidade dos sacramentos. Por exemplo, quanta gente, desde aquele tempo, não podia se aproximar da Santa Comunhão, né? A missa era só um sacrifício lá pelas almas do purgatório e pronto, né? Santa Comunhão só para quem é perfeito, santo, já tem asa de anjo. Afonso rasga tudo isso, né? E coloca a pessoa diante do Santíssimo como aquele Deus que está próximo de mim, que me ama, que me quer. Aliás, esse é o ponto, né, que parte, digamos assim, toda a espiritualidade de Santo Afonso. Ele coloca no coração da gente aquela frase, aquele versículo de São João: de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. E de tal modo esse Filho amou os seres humanos, né, mesmo que entregou a sua vida por eles. Se deu. E isso é muito importante. Eu acho que uma peça clássica de Santo Afonso, O Encontro da Alma com Jesus Cristo, diz exatamente: eu vou morrer por ti, né? E quando você se lembrar disso, não esqueça que eu fiz isso por amor, né? Nunca se esqueça o quanto eu te amei. Então, você imagine um missionário que consegue colocar no coração do povo da periferia, no coração do povo da roça, né? Colocar isso dá uma dignidade. É isso que dá uma dignidade social, uma dignidade eclesial para aquele povo, né? Nós somos gente, nós somos amados por Deus, né? Nós temos Maria pertinho de nós. Então, eu acho que ele, sem trabalhar diretamente pela libertação social, ele conseguiu colocar no coração das pessoas uma dignidade humana profunda, a partir do amor que Deus tinha por eles. A teologia moral, Padre Ulisses, é a grande herança de Santo Afonso para a igreja. E quando a gente fala da teologia moral, a gente fala de alguma coisa muito acessível para as pessoas simples, não é? Exatamente, entende? Não esqueça que Afonso viveu no século XIX, aliás, século XVIII, o século do jansenismo. O jansenismo é exatamente aquilo que ocorre na igreja até hoje, né? Uma tendência tremenda a um conservadorismo rígido, retrógrado, né? E que gosta principalmente de marcar as pessoas mais pelo pecado do que pela virtude, né? E Afonso traz, então, uma teologia moral pela qual a pessoa sente o valor da vida, em primeiro lugar, o valor de ser amado por Deus, né? O valor de poder, digamos assim, se encontrar pela fé, encontrar-se um com o outro, né? E o valor, aqui que é a maravilha de Santo Afonso, da consciência. Ninguém roube a consciência do ser humano. Ninguém aponte um ser humano dizendo: você pecou. É só ele que pode dizer: eu pequei, né? Isso traz uma libertação tão grande para as pessoas, né, que até o nosso querido Padre Wigermann, um alemãozão que veio para cá no início, né, ele já olhava para os brasileiros e dizia assim, exatamente como Santo Afonso: respeite a consciência do povo brasileiro. Eles não têm a mesma consciência de um povo alemão.
Então, saiba considerar quando ele se confessa que ele tem uma mentalidade diferente, né? Então, essa libertação de consciência é tão importante, né? E Afonso trouxe isso. Tanto assim que o missionário, a primeira coisa que ele faz é respeitar aquele com quem ele se encontra e não ensinar, e não apontar o pecado, sabe? E não querer que você vai para o inferno, vai para o céu. Isso é uma presunção perigosíssima desse jansenismo dentro do qual Santo Afonso vivia, né? Mas que ele não quis absolutamente absorver de jeito algum. Na companhia do Padre Ulisses, na companhia de Santo Afonso, nós aprendemos as lições que melhor educam, aprendemos que junto de Cristo a redenção é abundante. Muito obrigado, Padre Ulisses, seja sempre bem-vindo. Gente, aqui no nosso estúdio também, para a gente aprender mais sobre Santo Afonso, gente, como eu disse no começo, né, um músico, pintor, poeta, escritor, tantos outros dons que ele coloca a serviço da evangelização. Mas como também a gente já conversou, para nos tirar de uma posição, daquela posição de sofrimento, e sim para algo muito maior, né? Rumo ao caminho da redenção. Sempre para conversar sobre esse assunto e sobre suas obras, publicadas pela editora Santuário, nosso querido amigo Padre Edivaldo. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado. Que prazer tê-lo aqui. Convite. Que maravilha. Vamos falar um pouquinho minha. sobre as obras, sobre as publicações de Santo Afonso. Tá, nós temos aqui principalmente as obras relacionadas à espiritualidade afonciana. Afonso, ele tem uma espiritualidade muito forte, cristológica, a partir dos mistérios de Jesus Cristo. A encarnação, paixão e a Eucaristia. E vai nos levar na sua espiritualidade a ter uma intimidade maior com Jesus Cristo. Essa vivência, o seguir, o amar, o ser próximo de Jesus Cristo. Então, nós podemos começar aqui com as visitas a Jesus sacramentado e a Nossa Senhora. Essas visitas são um diálogo com Jesus Cristo, o vivenciar a nossa intimidade, que temos também a oração, a importância da oração, da prática da oração, do dialogar com Deus. É um momento em que nós nos abrimos para contemplar a Deus, mas é uma contemplação prática. Isso que eu ia perguntar, dá um exemplo para nós, para não ficar tão distante, né? Quando diz a contemplação sobre ele é algo ainda muito distante da nossa realidade. Como seria? A contemplação prática é o seguinte: eu entro na intimidade afetuosa com Deus e vivo uma caridade afetuosa, afetiva com as pessoas com quem eu vivo. É esse encontro com Deus e também com as pessoas. E isso eu vou fazendo cada momento oracional na minha vida. Por exemplo, as orações selecionadas, o momento devocional com a Nossa Senhora. Por exemplo, a gente fala das glórias de Maria, né? Aqui ele ensina a rezar a cada frase da Salve Rainha. Por que nós rezamos assim? Por que nós rezamos assim? Qual o significado disso? Para que cada palavra possa ser, vamos dizer assim, saboreada. Perfeito. Dar um sentido à oração mais próximo e mais eficaz. Isso, não é só uma oração intelectual abstrata, é um diálogo. Quando eu dialogo com você, dependendo da nossa intimidade, a gente vai falando da nossa vida, não só o bom dia, boa tarde, será que vai chover ou não vai chover? Quando eu tenho intimidade com alguém, eu pergunto mais fortemente: como é que você está? Está tudo bem? A família? Essa intimidade, a aproximação com Deus nos leva também a praticar. E é aqui que é importante. A espiritualidade de Afonso, ela é sempre uma espiritualidade prática, para que nós possamos, a partir do momento que conhecemos Jesus Cristo, viver o amor ao próximo, se a gente pode dizer de maneira assim. real, né? De maneira real. Concreta. O amor é concreto. O amor é concreto. O amor Olha que não legal. pode ser abstrato. Abstrato. Se você está conhecendo Santo Afonso a partir de hoje, aqui no Bênção da Manhã, saiba disso. Então, pode começar por aí, né?
que o amor é concreto, né? Atitude concreta. Uma atitude concreta que o senhor já me indicou, esse livro, o Retiro Espiritual, no silêncio, inclusive falei no começo do programa a importância da gente silenciar. Santo Afonso ensina Isso, a interiorização, né? O retiro espiritual é aquilo que nos leva a decidir fortemente as nossas escolhas na nossa vida. Então, Afonso, ele escreve uma carta para alguém que está decidindo a vida, não sabe se... eu não sei o que eu quero da minha vida, o que faço? Eu não quero isso, se eu quero casar, se eu quero ser padre, isso, aquilo... E Afonso vai falando, olha, o retiro é um momento indicado para que a gente possa interiorizar e nos momentos cruciais na nossa vida ter um bom discernimento. Então isso é essencial na nossa vida. Quais são, por exemplo, os momentos que nós tomamos decisões? Às vezes a gente toma decisão rápida, Sim. sem pensar. Né? E às vezes é naquele momento, a decisão ela tem que ser meditada, refletida, ainda mais quando você está naquele momento que é importante para o seu caminho, para a sua vida. E essas escolhas é sempre a partir da interiorização, da escuta a si mesmo. Da escuta a si mesmo, desse silêncio interno. Porque a primeira pessoa que nos escuta somos nós mesmos, que é o ouvido mais próximo. Eu diria que talvez, infelizmente, né? Infelizmente, hoje a gente não escuta muito. Não. Né? Não escuta muito o outro. E nem a gente mesmo, às vezes, né? Não para refletir, para meditar, contemplar. A gente vive no automatismo da vida. E as nossas escolhas ou as nossas vivências não são refletidas, não é o reflexo daquilo que nós somos. E aí é complicado, né? Quando a gente não se escuta verdadeiramente. Não. E aí vem toda a confusão da vida, né? Esse sentido perdido, né? Tem muitas pessoas que têm essa sensação de estar perdido na vida, seja qual for a sua idade. Às vezes a pessoa está numa fase da vida, né, já mais avançada e fala, nossa, mas me sinto perdido, parece que eu não encontrei ainda o sentido da vida. E Santo Afonso traz nas suas obras esse convite a você, então, a se encontrar. E essa que ele comenta também, né, o medo dessa solidão, é o que hoje vive impressionante, né, como uma obra pode falar sobre o silêncio. O medo do silêncio. Hoje nós Por que, Padre Osvaldo, as pessoas têm tanto medo de si? Olha, eu gosto de uma frase que... né, o silêncio grita em nós, né? E a gente escutar a nós mesmos ou silenciar-se, poder discernir, é um momento em que a gente se depara com aquilo que a gente é. Não com, me desculpe, mas com os personagens que nós temos que viver. Sim. Né? Porque se eu estou na sala de aula, eu tenho que ser um bom professor, eu tenho que viver. Se eu sou assim, um bom pai, um bom isso. E às vezes eu vou vivendo, dando resposta aos outros e não a mim mesmo. Sim, atendendo só a demanda do mundo, usando desses personagens que a gente... Mecanicamente. E deixa de viver a sua própria essência. Isso. Esse é o convite, então, que nós temos. São muitas obras de Santo Afonso. Eu indico esse daqui para quem quiser brincar com as obras de Afonso. Obras espirituais selecionadas. Aqui estão as principais obras de Afonso. As máximas eternas, a glória de Maria, a conformidade à vontade de Deus, preparação para a morte e tantas outras, a oração. Por exemplo, a conformidade à vontade de Deus. O viver a vontade de Deus, o procurar, e isso para Afonso é muito forte, como que eu estou realmente vivendo aquilo que eu rezo no Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade. Como que eu me posiciono para assumir isso no meu dia a dia. Na sua própria vida. Que maravilha. Parabéns. Eu que agradeço. Sou muito feliz de
poder aproveitar esse momento, né, e esse dia tão especial, 1º de agosto, dia de Santo Afonso, e ter esse presente que é o senhor aqui comigo hoje. Eu que agradeço a sua presença e esse presente sempre. Que maravilha. Nos dá a bênção desse presente? Então vamos nos colocar diante da graça, no amor de Deus, para que Deus possa sempre nos ajudar a vivenciar a sua proposta e sermos bênção de Deus para todos. Eu sempre gosto de lembrar que uma das coisas mais importantes é desde criança aprender a pedir bênção pai e bênção mãe. E eles sempre nos respondem, Deus vos abençoe. Que cada um de nós então seja esse instrumento da bênção e do amor de Deus para todas as pessoas que nós amamos.